Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Jobim, sou professor de vocês de tutelas provisórias. Se eu não estou enganado, nas turmas 159 e 169, que são quarta-feira de manhã, a gente teve uma aula só. E na turma 479, quarta NP, a gente teve duas aulas. Então tem um gapzinho aí entre as aulas de vocês, mas isso desimporta porque eu vou fazer um vídeo para cada PowerPoint que eu colocar lá no nosso Moodle, certo? Então vai funcionar mais ou menos assim. Eu faço o PowerPoint na semana e ato contínuo tento fazer o vídeo, certo? Ontem eu fiz um vídeo para o PowerPoint 1, mas enfim, deu errado aqui, acabei perdendo ele, mas estou fazendo hoje de novo com uma camisa mais apropriada, então não se preocupem que eu vou tentar fazer ato contínuo o PowerPoint com o vídeo. Daí não fica sem explicação aquilo que eu eventualmente colocar lá, certo? Então a gente está em épocas que as coisas são diferentes, então a gente vai tentar de alguma forma suprir todas as necessidades que vocês têm aí quanto à sala de aula. Nada impede que no primeiro ou segundo dia de retorno a gente faça um resumão de tudo isso que a gente está vendo aqui via vídeo e via PowerPoint, ok? São novos termos para todos, então vamos nesses 30 dias aí tentar fazer com que vocês tenham um maior número de informações possíveis, mas não só informações, né? Que elas não sejam desencontradas, que elas tenham então a aula em PowerPoint e o vídeo, então, autoexplicativo, que é o que a gente está tentando fazer nesse momento. Eu vou tentar me adaptar também à ferramenta Zoom, dizem que é bastante interessante, e quem sabe a gente não marca aí um live, uma reunião na turma de quarta-feira de noite, nas turmas de terça-feira de manhã, onde a gente possa conversar e vocês fazerem perguntas, enfim, interagir, certo? Então, voltando à primeira aula, certo? Porque esse momento é da primeira aula, ok? Então, lá quando a gente iniciou o semestre, a gente começou a conversar sobre a estruturação do código. Não sei se estão lembrados, a gente tem duas partes no código que são bastante importantes, que é a parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 317, e depois tem a parte especial, que vai do artigo 318 até o artigo 1072, ok? Tentei falar na primeira aula o quê? Que a parte geral, que é o artigo 1º ao artigo 317, é uma parte bastante importante, porque ela tem aplicação em toda a parte especial do código, que começa no 318 e vai até o 1072, certo? E nossa matéria está inserida dentro da parte geral, do artigo 294 ao 311, 17 artigos por aí, a gente tem a nossa matéria, que é o título das tutelas provisórias, o capítulo das tutelas provisórias. Fechou? O que a gente conversou também? Que dentro da parte geral existe uma parte para lá de especial, que a gente chama de normas fundamentais do processo. Ou seja, são as normas que fundamentam aquele novo olhar do processo para o século XXI. Bom, onde é que elas estão? Olha, prioritariamente estão entre os artigos 1º e a 12º, porque o título ali é das normas fundamentais no processo civil. Então eu não consigo escapar disso. Do artigo 1º ao artigo 12º, a gente tem essa normatividade fundamental, que é aquela normatividade que alicerça um novo olhar interpretativo sobre o código. Lembra que eu falei que alguns chamam de os vetores hermenêuticos do código? Ou seja, aquilo que vai sedimentar a interpretação e aplicação do Código de Processo Civil brasileiro daqui por diante. Fechou? Lembram disso? Professor, só tem lá as normas fundamentais? Não. Não, claro que não. Tem uma porrada de normas fundamentais que estão na Constituição, por exemplo, que não estão nos primeiros 12. Juiz natural vocês não vão encontrar ali. Promotor natural vocês não vão encontrar ali. Direito fundamental à prova lista, vocês não vão encontrar ali, ou vocês vão encontrar ao longo do código. Então, há outras normas fundamentais fora dos primeiros 12 artigos. Mas, mais importante do que isso, o legislador, ele escolhe uma norma fundamental para ser, assim, muito importante dentro do nosso sistema, que vai alicerçar todos os nossos ritos. Não sei se vocês estão lembrados disso, a gente escolhe uma norma fundamental que seja uma plataforma no qual a gente vai construir o nosso castelo processual. Alguns choraram em sala de aula
né? De tão bonita que a frase é, certo? Então, eu tenho que ter algo forte o suficiente para aguentar os ritos. Exigir contas, a reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, as ações monitórias, todos aqueles ritos especiais e até o rito comum tem que estar em cima de algo que vai suportá-los. O que vai suportá-los? O novo contraditório. Estão lembrados? O contraditório que o legislador escolheu e que não é mais aquele que eu me criei. É um contraditório que passa por 4 conceitos dentro da normatividade fundamental e não, né, esquecendo que está espraiado por todo o código. Mas os conceitos que ele tem, que o contraditório tem dentro das normas fundamentais, passa pelo contraditório formal, da bilateralidade da audiência, ou seja, o juiz ouve A e ouve B, né? Caso contrário, ele vai estar retirando o contraditório formal de um deles. Depois, um juiz que zela pelo contraditório paritário, pelo contraditório de igualdade, no qual o juiz, vendo uma situação díspare no processo, ele vai tentar reequilibrá-lo. A gente viu isso a partir de alguns exemplos. E esses 2 contraditórios de reequilíbrio e formal estão lá no artigo 7º. E depois a gente tem um contraditório do artigo 9º, que é o contraditório de influência. As partes têm o direito de influenciar o juiz na construção da decisão judicial. O juiz não pode decidir sem ouvir as partes. Caso contrário, ele está decidindo sem ouvir aquelas pessoas que poderiam auxiliá-lo a construir a sua decisão. Isso é bastante importante. Artigo 9º. E depois o contraditório do artigo 10º, que é um contraditório que veda a decisão surpresa. O juiz não pode pegar as partes de calças na mão dentro do processo. Ele não pode decidir com base naquilo que não foi discutido. Também vimos exemplo disso. Certo? O contraditório do artigo 9º, também chamado de contraditório substancial ou contraditório de influência, então veda que o juiz julgue sem antes ouvir a parte. Mas e aí vem a grande pergunta. Não vou fazer aqui, porque essa aí não é a pergunta, né, que se faça isso. Professor Marco, o juiz não fica engessado? Como é que o juiz vai julgar, muitas vezes, sem ouvir as partes? Ele não engessaria, assim, vários direitos que, enfim, estão consagrados nas leis, na Constituição, etc. E aí vem a nossa matéria, certo? A nossa matéria é exatamente para dizer, olha, o contraditório é sagrado, mas mais sagrado do que ele é o direito. E se a parte alega ter o direito e prova que tem o direito desde já, ela merece, né, de alguma forma que esse direito seja protegido. E aí entra para quebrar ou relativizar o contraditório a nossa matéria. Se vocês forem ler lá no artigo 9º, os incisos 1, 2 e 3, eles estão intimamente relacionados à nossa matéria. O juiz deve sim ouvir as partes antes de julgar, vírgula. Contudo, quando a gente está falando de tutelas de urgência, tutelas de evidência e no mandado monitório, a gente deve respeitar o direito perseguido antes de dar contraditório. Eu não estou tirando contraditório de ninguém, pessoal. É só uma nova forma de ver contraditório que já está no código já há um bom tempo, antes desse CPC de 2015. Eu estou apenas alargando o contraditório, ou postergando o contraditório, ou diferindo o contraditório ali para frente. Logo, logo, a parte ré vai poder falar sobre aquilo que o autor trouxe. Mas nesse momento inicial, no qual o autor vai com a sua pretensão a juízo e comprova ela, para que se evite algumas coisas que nós vamos ver ao longo do semestre, o juiz tem a obrigação de conceder esse direito desde já. Certo? Então, qual é a importância da nossa matéria para dentro do Código de Processo Civil? Tudo. Por quê? Porque a nossa matéria ela tem exatamente a possibilidade de romper com aquilo que vocês estudam, que é o que de mais sagrado que tem no Código, que é o contraditório. E a nossa matéria de urgência e de evidência vem a causar um espaço temporal para que o juiz ouça o réu, mas antes conceda o direito daquele que está perseguindo, certo? Então, essa é a importância da nossa matéria, seria quase que com uma supranorma constitucional do processo, porque se ele consegue romper com uma norma fundamental, ele acaba sendo uma metanorma, uma supernorma
fundamental do processo, mas para mim, né, se vocês entenderem as tutelas provisórias como normas fundamentais do processo, eu já fico muito feliz, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Essa aula complementa a tutela 1, a tutela provisória 1, aula 1, e logo, logo, se eu puder, eu já posto, então, a aula 2, que vai falar da matéria lá do PowerPoint 2, ok? Beijos e abraços, até mais.